A maior economia do mundo carrega hoje uma dívida que ultrapassa 38 trilhões de dólares, e em março de 2026, uma nova rodada de rolagem pode revelar se o sistema segue estável ou começa a mostrar fissuras. Neste vídeo, você vai entender quanto essa dívida cresceu, qual é o custo médio atual para financiá-la, quanto precisa ser rolado agora e como os principais credores estão se posicionando. A dívida federal dos Estados Unidos não para de crescer há décadas, mas o ritmo recente chama atenção. Nos últimos 12 meses, o aumento ficou na casa de mais de 2 trilhões de dólares. Isso significa que o país continua operando com déficits elevados, gasta mais do que arrecada, e a diferença é financiada com emissão de títulos do Tesouro. Mas existe uma diferença crucial entre estoque e fluxo. O estoque é o total acumulado. O fluxo é o que vence e precisa ser refinanciado. E é aí que março de 2026 entra no radar. Os Estados Unidos não pagam a dívida no sentido tradicional. Eles a renovam continuamente. Títulos vencem semanalmente, mensalmente, anualmente, e novos títulos são emitidos para substituí-los. A pergunta central não é se o governo consegue rolar. A pergunta é, a que custo? O custo médio da dívida federal americana gira atualmente em torno de 3 a 3,3% ao ano, considerando o estoque total. Esse número pode parecer moderado, mas aplicado a mais de 38 trilhões de dólares, significa um gasto anual com juros que já ultrapassa a marca de 1 trilhão de dólares. Isso coloca os juros entre as maiores despesas do orçamento federal, competindo com defesa e programas sociais. O ponto sensível está na transição. Grande parte da dívida emitida durante os anos de juros próximos de zero ainda carrega taxas muito baixas. Porém, à medida que esses títulos vencem, são substituídos por novos papéis com juros mais altos. Hoje, títulos de 2, 5 ou 10 anos têm sido emitidos com rendimentos significativamente superiores aos da década passada. Isso cria um efeito gradual, mas poderoso. O custo médio tende a subir conforme a rolagem avança. Ou seja, mesmo que o estoque de dívida parasse de crescer, o que não é o caso, o custo total ainda aumentaria apenas pela substituição de papéis antigos por novos, mais caros. Março é tradicionalmente um mês intenso no calendário do Tesouro Americano. Há vencimentos concentrados de títulos de curto prazo, os chamados Treasury Bills, além de emissões regulares de papéis de médio e longo prazo. Somando vencimentos e novas necessidades de financiamento do déficit, o volume bruto de rolagem mensal pode facilmente ultrapassar 1 trilhão de dólares. Nem todo esse valor representa nova dívida. Grande parte é simplesmente substituição de títulos que estão vencendo. O que o mercado observa com atenção não é apenas o montante, mas 3 sinais específicos. Primeiro, a demanda nos leilões. Segundo, o nível das taxas exigidas pelos investidores. Terceiro, a procura por prazos longos, como 10, 20 e 30 anos. Se a demanda continua robusta, o sistema transmite confiança. Se os investidores exigem prêmios maiores ou evitam prazos longos, o custo de financiamento pode acelerar. Março de 2026, portanto, não é um ponto de ruptura automático. É um teste recorrente, mas cada vez mais relevante à medida que o estoque cresce. Entre os credores estrangeiros, o Japão lidera como o maior detentor individual de títulos do Tesouro Americano. Em seguida, aparecem Reino Unido e China, além de centros financeiros como Luxemburgo e Bélgica, que frequentemente atuam como custodiante de investimentos globais. O comportamento recente desses países não indica fuga abrupta. O que se observa é ajuste estratégico. O Japão oscila suas posições conforme política monetária interna e câmbio. O Reino Unido reflete, em parte, fluxos financeiros globais via Londres. A China reduziu gradualmente sua exposição ao longo dos anos, mas continua sendo um credor relevante. Importante: a maior parte da dívida americana é financiada internamente, por investidores domésticos e pelo próprio sistema financeiro dos Estados Unidos. Os estrangeiros têm peso, mas não controlam o jogo sozinhos. O que está em curso não é uma retirada coordenada, e sim uma diversificação cautelosa, incluindo aumento de reservas em ouro
e acordos comerciais bilaterais fora do dólar em algumas regiões. Muito se fala em nova ordem mundial, mas olhando os dados, o que existe é uma transição lenta, não uma ruptura. O dólar continua sendo a principal moeda de reserva global, e o mercado de treasuries ainda é o mais líquido do planeta. Em momentos de incerteza, investidores globais continuam buscando títulos americanos como porto seguro. Ao mesmo tempo, a combinação de dívida crescente e juros estruturalmente mais altos torna o sistema mais sensível. Se o mercado exigir taxas maiores de forma persistente, o impacto fiscal pode se tornar estrutural. O cenário mais provável para 2026 não é colapso, mas pressão gradual. Um sistema que ainda funciona, porém com margens menores de erro. A grande pergunta não é se os Estados Unidos conseguem rolar a dívida em março. É por quanto tempo conseguem fazer isso com custo controlado e confiança intacta. Se você quer continuar acompanhando análises investigativas baseadas em dados e contexto real, inscreva-se no canal e ative as notificações. Nos próximos vídeos, vamos aprofundar os cenários possíveis para os próximos anos.